Marcos 4, verso 35 ao verso 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez te pedimos que o Senhor tome a tua palavra, esta porção da palavra, e através de ti mesmo, do teu Espírito, do Espírito de revelação e de sabedoria, o Senhor nos ensine, o Senhor fale conosco. O Senhor ministre sobre a tua igreja, nos ensinando a porção que nos é devida nesse momento, nessa hora. Fala através da palavra. Que haja em nós a capacidade de ouvir, Senhor, a voz do Espírito, falando conosco. E que haja em nós também a capacidade da tua graça de reter, Senhor, a tua palavra, de guardar, de manter a tua palavra nas nossas vidas. Para que haja o propósito do Senhor se cumprindo através da palavra. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, segundo o Evangelho de Marcos, como vocês podem ver, certa vez, passando para outra margem com Jesus, os discípulos estavam sempre assim. Já vimos isso aqui, já estudamos sobre isso. O Senhor sempre encaminhava os discípulos para uma outra margem, para um outro lado. Eles estavam sempre de passagem, sempre em rumo para uma direção que o Senhor encaminhava. Passando eles para a outra margem com Jesus, diz a palavra que os discípulos o levaram assim como estava no barco. Diz aí o verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. É Jesus que fala, passemos para a outra margem. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Pense comigo, o que o Espírito Santo, ao inspirar Marcos, quer dizer com isso? O levaram assim como estava no barco. O que significa? O que será que ele quer dizer com isso? Há um detalhe aqui, que com certeza não foi colocado aí à toa, tem um propósito. Há uma mensagem aí, há um significado nisso. O levaram assim como estava no barco. Provavelmente, o Senhor com isso quer mostrar, irmãos, que os discípulos entraram com Jesus naquele barco exatamente do jeito que eles estavam naquele momento. Ou seja, os discípulos entraram no barco sem nenhum preparo, sem tomar nenhum cuidado específico, ou sequer seguindo qualquer orientação para passarem lá para outra margem. Eles entram no barco do jeito que eles estavam. Assim como estava, entraram no barco. Não havia, ainda realmente uma consciência daquela jornada, com certeza. Não havia preparo, Eles simplesmente entram no barco com Jesus, assim como estava. Eis aqui algo muito interessante, irmãos. Nossa caminhada com o Senhor, de certa forma, começa assim também. Entramos no barco com Jesus para passar lá para outra margem que o Senhor está nos encaminhando, assim como estamos. Sem nenhum preparo, sem muito conhecimento, sem nenhum cuidado específico, sem calcular, como diz lá a parábola em Mateus, sem nenhuma orientação realmente adequada, sem muitas convicções, sem ter consciência realmente do que estamos fazendo. Nós simplesmente entramos. É assim que entramos no barco com Jesus. Bom, mas agora veja só que curioso o que acontece. Verso 37, vocês vão ver o porquê que isso significa isso.
ao longo do que a gente for desenvolvendo, vocês vão ver como realmente o Espírito Santo queria dizer isso. Agora, olha só, verso 37 diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Diz aí a palavra que um grande temporal de vento se levantou. Não qualquer temporal, né? Marcos coloca assim, um grande temporal de vento. Não era qualquer temporal, era o temporal, né? Grande. E as ondas se arremessavam contra o barco. E as ondas investiam, né? Batiam contra o barco. E o barco, olha só que esse detalhe, que interessante, já estava praticamente cheio de água. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo, né, o barco, já estava a encher-se de água. O barco já estava completamente, quase completamente cheio de água, né, porque as ondas estavam batendo, se arremessando contra o barco e era um grande temporal. Grave essa cena, né? Guarde essa cena e me responda. Será que aqueles discípulos, né, os discípulos, ao entrarem, né, daquela forma no barco, assim como estavam, né, diz a palavra, será que eles imaginavam que isso pudesse acontecer? Naquela passagem para outra margem com Jesus? Será que eles imaginavam que aquela passagem com Jesus pudesse ser tão complicada? Tendo em conta, né, a maneira despreocupada que eles entram naquele barco, né, que os discípulos entram no barco, penso eu que certamente, irmãos, essa passagem para outra margem não foi tão fácil como talvez tenham imaginado. Não é verdade? Eles entram muito despreocupados, né? Eles entram do jeito que eles estão, né? Eles vão para outra margem, vão entrar. De repente, um grande temporal. Ondas batendo, o barco já quase cheio de água. Com certeza, né, eles não imaginavam fosse ser tão complicado, tão difícil, aquela passagem, né, para outra margem. Enfim, afinal de contas, foi Jesus que nos mandou para lá, não é verdade? Foi Jesus que nos encaminhou. Puxa vida, que complicado. Pergunto ainda aos irmãos, o que acontece em uma situação como essa? Os discípulos entram no barco com Jesus como estava e um grande temporal de vento se levanta. O que acontece numa situação como essa? Muitas coisas acontecem. E olha só, meus irmãos, eu vou focar para vocês em 4 questionamentos, que eu chamo de fascinantes questionamentos, que de certa forma são revelados nesta experiência dos discípulos, ao entrarem no barco como estavam. 2 questionamentos, eles são oriundos dos próprios discípulos. Eles partem dos próprios discípulos. E 2 questionamentos vêm do Senhor, vem Jesus. Digo já a vocês o seguinte, este grande temporal de vento, com certeza, traz à tona, ou seja, põe para fora, irmãos, algumas questões sobre a condição real dos discípulos naquele momento, naquele barco. Aparentemente, quanto mais o vento soprava e a água subia no barco, mais os discípulos demonstravam qual era a real situação espiritual deles naquela passagem. Como eles estavam, né? Entraram no barco como estavam. 4 questionamentos. Eles aparecem, eles se revelam dentro desse episódio. E que com certeza Deus estava ali trabalhando, queria trabalhar neles, né? Assim como nós também. Bom, então vamos lá, vamos ler novamente. É só esse texto, não tem mais mudança. Marcos 4, 37 a 41. Diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos?
como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? 4 questionamentos são revelados nesta experiência dos discípulos com Jesus na passagem para outra margem. Quais são eles? O primeiro questionamento, a gente vê aí no verso 38. Diz assim: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? É uma pergunta, certo? Mestre, não te importa que pereçamos? Eis a conjuntura, irmãos, eis a situação. Diz a palavra que o temporal era grande. As ondas vinham contra o barco, investiam, arremessavam contra o barco. O barco já estava quase cheio de água. Mas Jesus, diz a palavra, estava na popa, na parte de trás do barco, para quem não sabe, dormindo sobre o travesseiro. Note que curioso, olha que interessante. Mesmo com o barco já quase indo a pique, né? Mesmo com o barco já quase cheio de água, eu fiquei tentando imaginar essa cena. O barco quase cheio de água. Marcos diz isso, não é? Olha só que interessante. Ainda assim, Jesus dormia no barco. Como? Não sei, água. Eu fiquei tentando imaginar. Como que era essa? Como que ele estava? Ele conseguiu chacoalhando e o barco cheio de água. Não era só o chacoalhar do barco, né? Não eram só as ondas. O barco já estava diz, não é assim que Marcos coloca? Que o barco já estava de modo a encher-se de água, quase cheio de água. Eu fiquei tentando imaginar isso. Bom, irmãos, olha que interessante, né? O que por um lado para os discípulos era algo de perigo de morte, desesperador, para o outro lado, para o Senhor, nem incomoda o seu sono. Interessante isso, né? Há tempestades, né, nas nossas vidas, na nossa passagem para outra margem, que aos nossos olhos são muito grandes e desesperadoras, né? Mas aos olhos do Senhor não o preocupam em nada. Aparentemente nada nessa terra, nem no mar, não é verdade? Nenhum temporal desse mundo, irmãos, é capaz de preocupar ou incomodar o Senhor. Não tira o sono do Senhor. Tira o nosso, né? O nosso sim. Nosso facinho, né? Facinho. Mas o dele, não. Mas observe, a tempestade varria o barco, Jesus estava dormindo. Diga-me, como que vocês acham que, a princípio, os discípulos recebem, né, ou reagem a esta cena, a esta situação? Ou seja, o que vocês acham que os discípulos, a princípio, pensam desta situação? Né, o barco lá, né, o temporal, a água já aqui pelo pescoço, Jesus dormindo. O que eles, ao notarem isso, eles pensam? Muito bem. Diz aí, né, a palavra, né, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, então, o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eis o primeiro questionamento trazido à tona dentro daquele temporal, né? Um sufoco tirando aquela água dentro do barco. Com certeza. Jesus parado lá. Com certeza. Você já vai até ver isso melhor daqui a pouquinho, mas com certeza eles estão assim mesmo. Irmãos, os discípulos, diante daquela situação, dizem ao Senhor: Mestre, não te importa que pereçamos? Pense um pouco sobre essa pergunta. O que uma pergunta como essa demonstra? Eles tinham que o Senhor podia fazer alguma coisa. Né? Só não estavam exercendo a fé. Estavam inseguros. Inseguro, ele pode. Insegurança. Mas pensa bem nestas palavras. Mestre, não te importa que pereçamos. Irmãos, essa pergunta demonstra que os discípulos, naquele momento, ainda não tinham como certo o cuidado, o amparo do Senhor sobre suas vidas. Não sei se é uma acusação, mas
é uma falta de convicção. Isso eu posso te dizer. É uma falta de certeza. Certeza sobre o quê? Sobre se o Senhor se importa. Ele está questionando. Eles estão questionando. Está perguntando. O Senhor não se importa que pereçamos, né? Irmãos, quando o vento, o grande vento soprou, as ondas bateram contra eles, a água subiu dentro do barco, a primeira coisa que veio à mente dos discípulos é isso. Senhor, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, Senhor, não te importa conosco? Né? Senhor, não se importa com essa situação nas nossas vidas? Irmãos, há temporais, há situações durante nossa passagem para outra margem que o primeiro sentimento que nos abate é exatamente este. O Senhor não se importa. Não está vendo o que eu estou passando. O Senhor não se importa? O Senhor não está vendo? O Senhor não tem nada a falar? O Senhor está imóvel aí, nesse travesseiro? Esse travesseiro molhado? Irmãos, quando o barco está quase a pique, cheio de água, o Senhor ainda imóvel, muitas vezes pensamos assim: não te importa que pereçamos. Em um primeiro momento, aquela tempestade, irmãos, traz à tona exatamente esse sentimento nos discípulos. O que aquela tempestade traz, num primeiro momento? Exatamente este sentimento, este pensamento nos discípulos. Os discípulos, olha só, entraram no barco com Jesus sem ao menos terem como certo, terem convicção do cuidado do Senhor sobre as suas vidas. Sequer tinham certeza que o Senhor se importava com as suas vidas. Logo que o barco se encheu de água, foi logo que o barco se encheu, pensavam coletivamente, não te importas, Senhor, que pereçamos. Bom, mas olha só, pensando agora um pouco mais profundo nessa pergunta, na real condição dos discípulos naquele momento. O que um sentimento como esse pode dizer mais, irmãos, para nós? Penso eu que um sentimento como esse, na verdade, encobre duas condições espirituais. Duas condições espirituais. Quais são elas? Primeiro, um sentimento como esse, irmãos, de certo modo, é uma evidência, sabe do quê? Exatamente de despreparo, de falta de conhecimento, ou seja, de imaturidade espiritual. Isso é simples de entender, pense comigo. Os discípulos, naquele momento da vida deles, sequer tinham como certo o amparo e o cuidado do Senhor. Eles mostram isso. Eles perguntam isso, eles demonstram isso. Os discípulos, naquele momento da vida deles, sequer sabiam se o Senhor se importava ou não com eles naquela situação. O que é isso, irmãos? Em outras palavras, isso é, sem dúvida, a falta de um real conhecimento do Senhor. Falta ainda de uma real experiência com o Senhor, com Cristo. Em outras palavras, imaturidade espiritual. Não te importas? Depois você vai ver como Jesus vai reagir, Não te importas? Isso é ainda, irmãos, falta de conhecimento real. Não falando conhecimento intelectual, estou falando conhecimento de Cristo. De proximidade, de conhecê-lo, saber quem Ele é, o pensamento do Senhor, a mente do Senhor, o coração do Senhor, os propósitos do Senhor. Senhor, não te importas? Não, eu não me importo. Eu vim aqui morrer na cruz, mas eu não importo não. Eu vou morrer agora no mar, não. Eu vou ficar aqui, tá? Eu estou esperando vocês se afogarem, para ver se eu volto lá para a Bahia. Eu mandei vocês aqui para se afogar. O que é isso, irmãos? Ainda é imaturidade. É uma condição espiritual. Segundo, esse sentimento, de certo modo, também é evidência de uma sobreposição, eu vou chamar assim,
exagerada dos sentimentos e da alma. Quando na nossa caminhada com Cristo pensamos que o Senhor não se importa, irmãos, provavelmente estamos tão encharcados e influenciados pelos nossos próprios sentimentos, nossas carências, nossos atributos da alma, que muitas vezes nos distanciamos da verdade. A verdade é essa: o Senhor não se importa? Digam-me. Essa é a verdade? Mas é o que eles enxergam. Porque eles estão tão influenciados, tão encharcados com seus próprios sentimentos, desespero, angústia, né? Medo, aflição, descrença. Eles estão tão influenciados nisso tudo que a verdade fica distante. Irmãos, isso também é uma condição espiritual. E que está ligada diretamente à imaturidade. Ainda a falta de conhecimento real, experiência verdadeira, legítima, né, com Cristo. Interessante esse texto. Em Mateus ele vem depois do Sermão da Montanha. Ou seja, depois de um ensinamento maravilhoso daquele, ainda assim demonstra essa imaturidade, essa falta de total conhecimento. Falta de... É isso mesmo. É o que eu vejo, entendeu? Irmãos, nossos sentimentos, né, eles podem ser tão gritantes dentro da nossa alma que dificilmente notamos a realidade. A gente pode ser tão influenciado pelos nossos próprios sentimentos que a gente pode, né, passar a não perceber a realidade. O Senhor não te importas? É o que eu estou vendo. Quem sabe um dia a gente pode falar mais sobre isso. É um assunto muito legal, viu? E a Bíblia fala muito sobre essas questões da alma. O trabalhar de Deus na alma é uma das coisas mais profundas que Deus quer trabalhar em nós e que dificilmente a gente permite Deus trabalhar em nós. A gente continua ali agarrado aos nossos próprios sentimentos, às nossas próprias emoções, não leva isso para a cruz, não leva isso para o caminhar do Senhor, aos pés do Senhor, não permite o Senhor trabalhar. Mas o Senhor permite aqui nessa experiência revelar isso para os discípulos, né? Mostra isso. Eles estavam lá encharcados naquele sentimento, naquela carência, nós estamos perecendo e o Senhor não se importa. Bom, o fato importante aqui nesse momento, irmãos, é entender que entramos nesse barco assim como estamos. Como diz Marcos, né? Ainda sequer temos como certo o cuidado do Senhor. Ainda sequer temos, irmãos, algo tão essencial para nós, né? Ter certeza do cuidado do Senhor. Bom, esse é o primeiro questionamento. O segundo e o terceiro questionamentos estão no verso 39 e 40. Diz assim: E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse Jesus: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Segundo Marcos, uma vez despertado Jesus, uma vez que Jesus é acordado, né, que ele levanta, que ele, né, abre os olhos, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Bastou ao Senhor despertar e repreender o vento para então se fazer o quê? Grande bonança. Só Jesus é capaz de fazer essa transformação, irmãos. De grande temporal para grande bonança. Só o Senhor para fazer uma coisa dessa. Em tão pouco tempo, né? Poucas palavras. Com tão pouco, né? Com tão poucas palavras. Só o Senhor. Qual era a situação? Grande temporal de vento. É assim que Marcos coloca. E qual que é a transformação?
grande bonança, né? Da mesma proporção, né? A coisa caminha de um lado para o outro, só Jesus para fazer uma coisa assim. Nessa passagem, irmãos, para outra margem, só Jesus para fazer algo assim nas nossas vidas. Bom, olha só, que interessante. Mas então o que acontece? Verso 40 diz assim: então Jesus lhes disse. Note que agora as perguntas vêm do Senhor, né? Note que agora quem vai perguntar, né, não é mais os discípulos, é Jesus. Né? A situação agora é vista, é julgada agora na ótica de quem? De Jesus. A princípio a gente vê a ótica dos discípulos. Senhor, não te importas? É os discípulos, né? Eles vendo a situação. Eles enxergando Jesus dormindo no barco, o barco cheio de água. Agora quem vai ver e vai perguntar é Jesus. Agora a ótica vem de quem? De Jesus. E Jesus, diante daquela situação, pergunta a seus discípulos 2 questões. Primeira, por que sois assim tímidos? E a segunda, como é que não tendes fé? Vamos ver estas 2 perguntas por partes. Por que sois assim tímidos? Disse Jesus. Segundo a ótica do Senhor, os discípulos naquela situação, naquele momento, irmãos, ali no barco, né, como entraram lá, do jeito que estavam, naquele momento eram tomados por quê? Qual é a palavra aí usada? Tímidos, né? Eles estavam ainda tomados por uma certa timidez. Isto é, diante de toda aquela situação, Jesus vê nos discípulos o quê? Insegurança, acanhamento, inibição, falta de coragem. Se você for pegar a palavra timidez no dicionário, você vai ver que é isso que está lá. O que é timidez? Acanhamento, inibição, falta de coragem, insegurança. Repare que essa timidez ela é posta em questão. Ela é questionada pelo Senhor, né? Está aí como pergunta. Jesus pergunta aos seus discípulos: por que sois assim tímidos? No barco, Jesus perguntou isso. Depois de ter acalmado a tempestade. Na passagem para outra margem, Jesus vai lá e fala para os discípulos: por que sois assim? Por que sois assim? Imagina se Jesus perguntasse para nós assim: por que vocês são assim? Assim, tímidos, inseguros, acanhados, né? Sem coragem, inibidos. Por que sois assim? Não foi isso que Jesus perguntou aos discípulos? Hein? Jesus pergunta, Jesus questiona. Jesus põe isso em questão. Aparentemente, irmãos, aos olhos do Senhor, essa timidez, ela se revela aqui como uma barreira para chegar lá na outra margem. Vamos entender. Pergunto para vocês, o que é ou que de fato significa essa timidez aqui, questionada por Jesus? Em resumo, eu creio que essa timidez, né, podemos dizer que é, na verdade, a falta, olha só, de uma correta atitude em relação a Cristo. Atitude em direção a Cristo. Por quê? Porque podemos dizer que isso é falta de atitude, irmãos, correta em relação a Cristo na vida dos discípulos. Olha o que a tempestade está trazendo à tona, irmãos. Está vendo isso? Bom, olha só, para entender isso, né, a gente precisa olhar ao mesmo tempo para os 3 relatos desse episódio nos evangelhos. Marcos relata, Mateus relata e Lucas também faz um relato sobre isso. Olha só que interessante, preste atenção. Marcos, né, como nós vimos, diz que levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava, o quê? A encher-se de água. A tempestade veio, as ondas começaram a bater no barco, e o barco foi o quê? Foi enchendo. A ponto de quê? Já está quase cheio de água. Só depois é que os discípulos vão lá e despertam Jesus.
Lucas, olha que interessante, diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo, olha só, de sossobrar, ou seja, de afundar. Então, chegando-se a ele, a Jesus, despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Lucas diz que eles corriam o quê? Perigo. Tem perigo nessa passagem? Tem perigo. Corriam o quê? Perigo de afundar. Mateus diz que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Olha que interessante como o Mateus coloca. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, Senhor, salva-nos, perecemos. Sabe o que esses três relatos unidos demonstram? Sabe, o que se a gente unir esses três relatos, a gente vai perceber uma coisa. Irmãos, isso demonstra que os discípulos, naquele barco, diante daquela tempestade, vão a Cristo só no último momento do seu desespero. Somente quando o barco já está quase cheio de água, somente quando eles notam o perigo de sossobrar, de afundar, somente quando eles são varridos pelas ondas, ou seja, somente quando eles se veem o quê? À beira do total desespero. Quando a barreira se rompe, foi da Mariana. Quando a barreira se rompe. Né? Quando não está rachadura, eles não vão, mas quando a barreira se rompe, eles então se achegam, como diz Lucas, né, a Jesus, clamando, como diz Mateus, salva, perecemos, não te importas que pereçamos. Irmãos, somos ou não somos assim muitas vezes com o Senhor no barco? Somos ou não somos? Hein? Vamos a Cristo somente no desespero. Vamos a Cristo somente no perigo de afundar. Vamos a Cristo somente quando o barco já está sendo varrido. Vamos a Cristo quando a grande tempestade de vento se levanta. Vamos a Cristo somente quando a água já está quase aonde? No pescoço, o barco já está quase cheio de água. Guarde o que eu vou dizer. Na ótica dos discípulos, olha que interessante. Voltando para a ótica dos discípulos. Na ótica dos discípulos, o Senhor não se importava com eles naquela situação. Não é verdade? Eles falam para o Senhor. Era assim que eles pensavam naquele momento. Mas na ótica do Senhor, eles é que ainda eram tímidos. Por que sois assim tímidos? Ou seja, faltava ainda nos discípulos a devida atitude, irmãos, a devida coragem que lhes era necessária na passagem para outra margem. Faltava ainda nos discípulos a devida atitude, a devida coragem que de fato os aproximasse de Jesus naquele barco. Que a questão não é só estar no barco. A questão é estar no barco e próximo de Jesus. Segundo Lucas e os demais evangelhos, as ondas batiam, varriam o barco, a água já estava quase no pescoço deles e o perigo era eminente. Somente depois de tudo isso eles se achegaram a Jesus clamando. Talvez eles tenham pensado que pudessem lidar com tudo aquilo sozinhos, irmãos, sem a ajuda de Cristo. Deixa Jesus dormindo aí. Pode deixar que a gente vai dar um jeito nesse negócio aqui. Pega aí. Vai, Pedro, puxa mais aí. Segura aí, Tiago. Vai, levanta essa... Solta a âncora. Vamos lá, deixa que a gente dá um jeito. Ixi, mas a água já está quase que enchendo o barco. Chama Jesus. Talvez, né? Eles tenham pensado, nós conseguimos lidar com isso sozinhos. A gente faz isso, né? Fazemos. A gente acha que pode... A gente é autossuficiente. Aí a hora que vê que não dá...
Irmãos, o fato aqui é que mesmo com tudo aquilo acontecendo, só no último momento eles se achegaram a Jesus. Fiquei em casa pensando, né? Talvez por isso que Jesus dormia naquele barco, não é mesmo, né? Talvez por isso, né? Talvez porque aquela viagem trouxe tanto sono para Jesus, embora eles estivessem no mesmo barco, precisou de uma grande tempestade de vento e o barco já está quase cheio de água para os discípulos se aproximarem de Jesus. Bom, essa timidez, né, é uma falta, irmãos, de atitude, da correta atitude, né, em direção a Cristo, em relação a Cristo. Eu posso estar no barco com Cristo, mas a minha atitude faz Cristo dormir. Dá sono em Jesus. Pode ser isso. Já pensou nisso? A gente costuma pedir para o Senhor, né? Senhor, manda espíritos, aquece. Daí Jesus deve estar olhando e falando assim, não dá. Tá muito tímido o negócio aí. Tá muito acanhado esse negócio. Tá muito frio. Vou dormir. Aí ele manda uma tempestade para ver se acorda, né? Para ver se muda, se essa timidez, se essa atitude muda. A tempestade aqui, irmãos, faz mudar a atitude dos discípulos. Em relação a quem? A Cristo. Bom, essa timidez também está ligada a uma outra questão importante, que é a segunda pergunta de Jesus, né, aos discípulos naquele barco. Jesus disse mais aos discípulos: como é que não tendes fé? Sabe o que mais Jesus viu nos discípulos diante de toda aquela situação? Jesus viu que os discípulos ainda não demonstravam o quê? Fé. Ou seja, não havia ainda fé nos discípulos. Jesus perguntou, né, botou isso também em questão: como é que não tendes fé? Como que dizendo, né? Como é possível vocês entrarem no barco para seguir comigo para outra margem sem fé? Como que pode uma situação, né? Assim. Jesus está perguntando para os discípulos: como é que não tendes fé? Irmãos, essa atitude correta que faltava nos discípulos era com certeza também falta de fé, né? Era fé. Faltava neles fé. Jesus questiona, censura a falta de fé nos discípulos sempre. Se você pegar o Evangelho e varrer o Evangelho, você vai ver que toda vez que Jesus nota a falta de fé, Jesus censura isso nos discípulos. Até depois da ressurreição. Toda vez, na passagem, irmãos, quando há falta de fé, isso vai ser questionado, isso vai ser censurado pelo Senhor. Isso é um problema, irmãos, para a passagem para outra margem. Pense você comigo. Como podemos seguir para outra margem com Cristo se não tiver fé? Como? Isso certamente será um problema. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu achei muito interessante essa pergunta. Sabe que lá em casa eu fiquei pensando nessa pergunta e tentando dar uma resposta para isso. Porque Jesus está perguntando, né? Eu fiquei tentando responder isso. Jesus pergunta: como é que não tendes fé? E sabe, irmãos, eu fiquei sem resposta para essa pergunta. Tipo, como, né? Entrar no barco do jeito que tá. Como? Eu não sei responder isso. Sinceramente. Como que não tendes fé? Não sei. Não sei dizer. Bom, para finalizar, o quarto e último questionamento, ele está aí no verso 41. Marcos diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Agora volta lá para os discípulos, né? Jesus teve as duas perguntas, e aí quem encerra são os discípulos. E eles dizem uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois de todos os acontecimentos, depois das perguntas do Senhor, diz Marcos que eles, os discípulos, possuídos de grande temor,
Não sei se pelas perguntas ou pela tempestade que eles tinham enfrentado, né? Não sei, possuídos de temor. Não sei se pela tempestade e pelo milagre ou pelas perguntas. Senhor. Mas aí olha só que interessante. Possuídos de temor, eles diziam uns aos outros: quem é? Quem é? Este? Quem é este? Quem é este? Quem é esse que estava dormindo no barco, né? Que até o vento e o mar lhe obedecem. A pergunta agora dos discípulos é essa: quem é este? O que essa pergunta fala para nós, irmãos? O que significa? Que eles não conheciam quem estava na frente. Isso significa que os discípulos, até aquele momento, irmãos, olha só que interessante, ainda não tinham como certo sequer a respeito de quem Jesus era. Falta de conhecimento total. Total. Aqui vocês verem, dá para ver claramente a situação, não dá? Quem é este? Oh, vocês não sabem? Dá vontade de falar, né? Irmãos, sequer sabiam, tinham convicção quem Jesus era. Curioso isso, né? Já no barco com o Senhor, indo, né, caminhando para passar para outra margem, mas ainda sem conhecer, sem saber, sem convicção sobre quem verdadeiramente Jesus é. Ficam olhando um para o outro. Quem é esse? Olha a falta de atitude aí em relação a Cristo. Ó. Eles se voltam de novo para os outros. Quem é esse? Quem é esse? Ah, não sei. Não sei. Pergunta para João. Quem sabe ele sabe. Pergunta para Tiago. Quem sabe ele sabe. Pergunta para Judas ali. Ó. Ah, Judas está lá na bolsa. Pergunta para o outro lá. Pergunta. Quem será? Será que ele... Alguém aqui sabe quem é esse? Quem é este? Irmãos, isso aqui é muito interessante, irmãos, sobre a nossa passagem para outra margem. Podemos estar no barco com Jesus, mas ainda pode estar nos faltando muita coisa. Muita coisa. Ainda pode nos faltar muitas atitudes, irmãos. Muita coisa. Ainda falta conhecer de verdade. Né? Muita coisa. Aí não adianta ficar olhando para o outro. Falta conhecer ele. Irmãos, verso 36 diz: eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ainda foi um monte de gente também do mesmo jeito que estava. Olha que interessante essa cena, né? Irmãos, eles e os outros entraram no barco assim como estavam. Assim como? Assim como? Sem certeza do cuidado do Senhor por suas vidas, sem a devida atitude, né, que de fato os aproximasse de Jesus, sem fé, sem certeza de quem Jesus era. Era assim como estava no barco. Entraram no barco assim como estava. Pergunta aos irmãos, diante desse quadro, né? O Senhor é ou não é misericordioso conosco? O Senhor é ou não é paciente conosco? O Senhor é ou não é realmente bondoso conosco? É ou não é? Irmãos, entramos no barco como estamos. Com certeza o Senhor estava trabalhando na vida dos discípulos e Ele está mostrando o que Ele queria fazer na obra, na vida deles, né? Que ao longo de toda a trajetória dos discípulos com Jesus, o Senhor trabalha essas questões na vida deles. Jesus queria, né, que eles o conhecessem. Jesus queria que eles tivessem fé, que eles tivessem atitude correta, né, em relação a Cristo, né? Que eles tivessem como certeza o cuidado do Senhor. Isso o Senhor vai trabalhar, não só nessa passagem, nessa experiência,
mas ao longo de toda a vida deles. Mas aqui o Senhor bota isso para fora. Há tempestades na nossa vida que botam essas coisas para fora, põe atrás da tona, né? Mostra para uma coisa. De uma coisa eu estou certo, irmãos, aquela tempestade foi uma grande lição para a vida dos discípulos. Jesus mostrava, ensinava muitas coisas sobre os discípulos, sobre a própria vida deles, sobre a própria situação deles, o estado deles. Essa tempestade aqui é como que um raio-x celestial. Vamos tirar aqui um abdômen completo para vocês darem uma olhada da situação, como que está. Assim que vocês estão no barco. Jesus trabalhava profundamente na vida dos discípulos. Jesus quer trabalhar profundamente nas nossas vidas. Na verdade, irmãos, esse temporal é um temporal santo que abatia contra o barco. Era um grande temporal santo, varrendo a vida dos discípulos, não só aquele barco. Passando uma vassoura na vida daqueles discípulos, limpando, mostrando, tirando a poeira da falta de fé, da falta de certeza, da falta de atitude, da falta de aproximação, da falta de relacionamento, de conhecimento verdadeiro. Era o Senhor varrendo, limpando, né? As ondas batiam e ia limpando, ia tirando, varrendo. Irmãos, pergunta após pergunta, o Senhor trazia luz ali, trazia graça, trazia compaixão e transformação. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor quer fazer também nas nossas vidas. Vocês entendem essas coisas? Amém. Entendem? Então vamos orar. Senhor, nós te pedimos, Pai, encarecidamente pela Tua graça e misericórdia, nos dê compreensão do Teu trabalhar nas nossas vidas, da Tua obra nas nossas vidas, do Teu agir nas nossas vidas, Pai. Dos Teus ensinamentos, daquilo que o Senhor quer fazer, operar em nós, daquilo que o Senhor quer nos mostrar, daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, muitas coisas temos que aprender contigo, muitas coisas nesse barco, para essa passagem, para essa outra margem, muitas coisas temos que aprender de Ti mesmo. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, tem compaixão. Obrigado pela palavra do Senhor, que é luz para nós. Obrigado, Pai, pela instrução, pela direção. Obrigado por tudo, Senhor. Tem misericórdia, nós te pedimos, tem compaixão de nós. Somos como estes discípulos, exatamente como esses discípulos, Senhor. Isso para nós é um espelho. Conseguimos enxergar a nós mesmos nos nossos temporais. Somos assim, Senhor. Tem misericórdia, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Por amor a Ti mesmo, Senhor, por honras e glórias ao Teu nome, tem compaixão de nós e nos ensina. Nós te pedimos isso, Senhor. Obrigado, Pai, por essa hora, obrigado por esse culto, obrigado pela palavra, obrigado pela comunhão que teremos agora. O Senhor abençoa, santifica mais uma vez esse tempo. Sê conosco, Senhor. Sê conosco na nossa caminhada, na nossa vida. Sempre nós te pedimos. Mesmo quando estivermos desatentos, despreocupados, despreparados, sê conosco por amor de Ti mesmo, Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe.